Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, do canal Teologia Contextualizada. Que a bondade e a graça de Deus continue nos auxiliando na nossa jornada e caminhada de fé. Espero que todos estejam bem. Para quem está iniciando essa jornada juntamente conosco no canal Teologia Contextualizada, nosso objetivo é fazer exposições bíblicas e teológicas nas 4 ramificações principais da teologia: teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática e teologia prática. Nesse ano de 2024 nós estamos estudando o Novo Testamento, principalmente agora nesse começo, o período interbíblico. E aí a gente está fazendo exposições que contemplam a teologia bíblica, a histórica e a prática. Posteriormente a gente vai abordar sobre a teologia sistemática. Mas nessa temática do período interbíblico, a gente está usando os recursos e as ferramentas que a teologia bíblica, histórica e prática nos confere. Para você acompanhar toda a série do período interbíblico, basta você entrar no canal e acompanhar toda essa série. É uma série bem detalhada, com textos bíblicos. É, de fato, uma aula que a gente está percebendo os desdobramentos do povo de Deus dentro dessa linha chamada período interbíblico que nós estamos trabalhando, tá certo? Sem mais delongas, vamos falar um pouco aí desse período que contempla algumas questões extremamente importantes que eu quero pensar com vocês. O período interbíblico ou intertestamentário, que também assim é chamado, ele está diante de um quadro que nós chamamos Entre Dois Testamentos. O último livro do cânon hebraico do Antigo Testamento, Malaquias, até a vinda de Cristo e o nascimento de Jesus e João Batista. Você tem o que nós chamamos de período interbíblico ou intertestamentário, que é um termo teológico, que você vai já acostumando com esses termos. E nesse período acontecem algumas questões importantes com o povo de Deus, que a gente tem estudado e avaliado. O povo de Deus está no cativeiro babilônico, vai se cumprir os 70 anos de cativeiro. O povo aprende, a partir desses 70 anos, uma grande lição, que não vale a pena quebrar a aliança do Senhor e tampouco desprezar a lei do Senhor, a Torá, ou o Pentateuco, como nós chamamos. As duas têm a mesma finalidade. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia e o Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Não vale a pena quebrar a aliança do Senhor. A gente viu isso no vídeo anterior, falando sobre a Babilônia, e hoje a gente vai falar sobre o Império Medo-Persa, o período do Medo-Persa. Esse período específico que a gente destaca, o povo de Deus ele está agora voltando do cativeiro babilônico para Jerusalém. Então, aquilo que Jeremias, capítulo 29, entre os versículos de 1 a 14, como instrução, um oráculo de Deus para que a nação na Babilônia se desenvolva, forme família, ore ao Senhor, viva em paz ali. Deus tem pensamentos de paz e não de mal, e vai trazê-los de volta
para Israel, para eles reconstruírem, e ali eles vão buscar ao Senhor e vão achar ao Senhor. E Deus vai trazer mudanças, transformações significativas. E aí você tem um livro que coopera também de Daniel, abordando sobre essa questão da volta do cativeiro babilônico, e Deus usando um homem que o profeta Isaías e Jeremias citam, que é Ciro, que é o que a gente vai estudar. O contexto, então, geográfico da volta do cativeiro babilônico chama-se Império Medo-Persa. Ele inicia-se fortemente no ano 559 até o ano 333, 330. Os estudiosos desse período histórico, né, trabalham com datas aproximadas, tá bom? Então nós temos aí em torno aí de 229 anos em que o Império Medo-Persa está politicamente no poder, aonde ele conquista as terras, povos, e aonde esses povos, inclusive Israel, tornar-se-ão vassalos desse império, aonde eles têm que pagar tributos e prestar contas ao imperador que está no poder politicamente naquele período específico. Então, com o fim do Império Babilônico, você tem o que nós chamamos de Império Persa, que vai assumir esse papel de superpotência. E lá em Daniel capítulo 5, do versículo 24 a 31, foi passado-se, né, o Império Babilônico para o Império Persa, tá bom? Esse texto bíblico, especificamente Daniel 5, versículo 24 a 31, ele categoricamente, ele aponta isso. Daniel é um profeta que está no cativeiro babilônico. Deus usa Daniel em meio à corte da Babilônia para proferir algumas palavras, principalmente aos governantes daquela época. Daniel é muito usado, assim como Ezequiel diante do povo, onde Ezequiel está no meio do povo e Daniel está na realeza, vamos dizer assim. Ele está tramitando, segundo o propósito de Deus, em meio aos grandes ali, tá certo? Então, Daniel, capítulo 5, versículo 24 a 31, ele é chamado por um destacado imperador que comete algumas loucuras com as coisas consagradas do templo do Senhor. E esse rei é o Belsazar. E aí, o texto bíblico diz assim, eu vou ler para você ter uma ideia. Então, da parte dele foi enviado aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mené, Mené, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Versículo 28. E aí, a partir do versículo 29, você tem um desdobramento com esse imperador, Belsazar. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura. Você vê que Daniel está falando dentro da corte babilônica. Politicamente ele está atuando como um profeta no meio de gente grande, poderia perder o pescoço, ser morto ou ser preso, mas Deus era com Daniel. E aí o texto fala, lhe pusesse em cadeia de ouro ao pescoço, proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então os Medos surgiu, e depois aí veio os persas, e tornou-se o que o versículo 28 fala. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Isso foi profetizado por Daniel em meio à corte da Babilônia. Olha que interessante isso. Mas você tem também a profecia acerca desse acontecimento
em outros profetas pré-exílicos, antes do cativeiro babilônico. Para quem não está acostumado muito com as escrituras sagradas, para quem não tem o hábito de ler as escrituras sagradas, parece ser meio confuso, mas não. Você tem no cativeiro o povo de Israel vivendo ali, Deus dando uma profecia, cortando o Império Babilônico, e todas as profecias que foram ditas pelos profetas pré-exílicos se cumprindo. Daniel testifica isso. E é interessante que Deus ele está atuando na história do povo de Israel e também na história da humanidade, que é o primeiro vídeo que eu trouxe para vocês lá, falando da introdução do período interbíblico, para você acompanhar. Então, um cristão que às vezes pensa assim, esse tipo de aula, ministração ou pregações sobre esse período é uma coisa que não nos interessa muito. Ao contrário, eu diria para você, interessa em muito. Por quê? Porque você percebe prevalecendo a vontade de Deus e aquilo que ele proferiu pelos profetas. As palavras dos homens, elas caem por terra, mas as palavras de Deus, elas têm peso e peso de eternidade. Então, tudo aquilo que profere da boca de Deus, a gente precisa estar ligado, precisamos estar interessado, porque as palavras que saem da boca de Deus, elas justamente vão aplainar as nossas veredas. Eu gosto muito dessa palavra vereda. Vereda tem a ver com caminho. Então, aplainar Deus ele vai, de alguma forma, mover os nossos caminhos para que o nosso caminhar seja de forma plana dentro da vontade dele. Isso aqui é preponderante que você tenha ciência. E aí, dentro do período Medo-Persa, isso é história. Você pode aprofundar um pouco mais sobre a história dos Medo-Persas, mas eu quero fazer um recorte bem objetivo com vocês, tá? Dentro da teologia histórica e da teologia bíblica, que é o que nós estamos tratando. A dinastia Meda ela foi fundada por Ciaxares, e a Pérsia era uma de suas humildes colônias. A Pérsia só se tornou grande mais à frente. O ambicioso Cambises, filho de Aquemenes, fundador da Pérsia, casou-se com a filha de Astiages, da Média. Ou seja, você já tem aí alguns indícios de movimentações políticas e sociais envolvendo grandes famílias e de estruturas de poder. Então, para ele ampliar mais os territórios, ele casa-se com a filha de Aquemenes, e aí os territórios vão ser ampliados, os tesouros vão aumentar, e aí eles têm um filho chamado Ciro II, o Grande, o rei da Pérsia, que domina a Média, porque você tem vários conflitos durante um grande período entre os medos e os persas. E aí os persas passam a dominar e a incorporar, e aí a Média, aos seus domínios, passa a pertencer aos persas, e aí eles vão conquistando outras nações e vão se tornando um grande império. Olha que interessante. Então eu fiz esse recorte para você ter uma ideia, porque quando você vai estudar a dinastia dos medos e dos persas, você vai ver grandes conflitos militares e estruturas de poder. A ideia do vídeo do período interbíblico não é falar
especificamente dos medos e persas, mas é falar do que Deus fez através de um império a favor do seu povo. Porque quando a gente leu anteriormente Daniel capítulo 9, do versículo 24 a 27, Israel ia reconstruir a nação em tempos angustiosos. Mesmo com a vinda de Jesus Cristo, posteriormente, já no Império Romano, os tempos eram difíceis. E nesse período em que os medo-persas estão no poder, a partir de Ciro, você tem oposições de nações, de povos daquela época, que eram contrários ao povo de Israel. Então Deus vai usar Ciro com um propósito de estabelecer o povo de Israel em Jerusalém, ali em Judá, ali nas regiões onde era o reino do sul, e posteriormente depois o povo foi crescendo, se desenvolvendo e tomou as terras ali, tá certo? Mas eles eram dependentes e vassalos dos medo-persas, porque eles que estavam no poder politicamente naquele período histórico, tá? Isso aqui é importante que você saiba. Então, Isaías capítulo 44, versículo 26 a 28, Isaías capítulo 45, versículo 1, Deus havia falado sobre os feitos de Ciro, que Ciro seria um servo do Senhor, usado em suas mãos para libertar o povo de Israel. Então, Ciro o Grande foi um gênio na arte da guerra, um homem justo. Ele conquistava as nações para libertá-las. Também ele tem uma política com as nações que estavam debaixo do seu império. Elas podiam viver de forma livre. E Deus, ele tinha falado através dos profetas algumas coisas importantes. Eu quero ler com vocês Isaías, capítulo 44, versículo de número 26 e 28. O texto bíblico fala assim: confirma a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Quando que Deus vai levantar essas ruínas que Nabucodonosor destruiu? No período de Ciro o Grande. Por quê? O versículo 28. Digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Ciro está nas mãos do Senhor e servirá os propósitos de Deus. E aí ele fala: digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. E isso vai acontecer. A gente vai ler daqui um pouco. Isaías 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Quando ele fala ungido, é porque Deus levantou Ciro como uma autoridade para cumprir os propósitos de Deus. Se você parar para pensar no Salmo 24, versículo 1, o texto fala assim: ao Senhor pertence a terra, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, Ciro é um instrumento de Deus para cumprir o propósito que ele tem de trazer de volta o povo que está cativo na Babilônia e restaurar Israel. Lembra de Jeremias, capítulo 29, que Deus diz que ele tem pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais? Deus está agindo. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações antes da sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Então, todos os povos conquistados por Ciro, foi Deus que deu. Deus deu vitórias para um medo-persa, para um persa, né, que depois, dentro das diversas guerras, uniu, né,
por isso chama-se Medo-Persa, mas ele deu vitória para esse persa, Ciro, porque era propósito de Deus. Eu acho que as pessoas não entendem, às vezes, a vontade de Deus. A vontade de Deus não é muito louca, nem para mim, nem muito louca para você. A vontade de Deus é perfeita, ela é agradável e ela é boa. É que muitas vezes a nossa mente não consegue entender os propósitos de Deus. Então, o propósito específico de Deus levantar Ciro é para que o povo de Israel volte para do lugar que eles saíram anteriormente. Quando Ciro entrou na Babilônia, ele conquistou, né? Nós temos os judeus que vão voltar para Israel, conforme a profecia de Isaías fala. E esses judeus que são os primeiros a voltar, você tem isso registrado em 2 Crônicas 36, versículo 22 a 23, Esdras 1, do capítulo 1 a 4, e Jeremias, a partir do versículo 29, 10 a 14, que a gente tem sempre falado. Eu vou ler alguns textos com vocês, então. 2 Crônicas, capítulo 36, no versículo 22 a 23, para que você tenha aí a clareza. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Que palavra é essa que saiu da boca de Jeremias? Está lá escrito em Jeremias capítulo 25, versículos 11 a 14, e Jeremias capítulo 29, versículo 10. Então o Senhor desperta, né, a Ciro, conforme a gente viu no livro de Isaías, que vai ser o pastor de Deus, trazendo as ovelhas de Deus para Israel. Olha que coisa interessantíssima. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, porque o reino já conquistado por Ciro, você tem várias cidades, uma série de regiões, e nessas regiões está vivendo o povo de Israel. Então vai se passar um pregão acerca de algumas coisas que Ciro determina. E ele diz assim, no 23, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Ele está decretando em todas as regiões que fazem parte do Império Medo-Persa, onde habita judeus, que eles podem voltar à sua terra de origem e ali construa a casa, né, o templo, a casa de oração, porque o Deus dos céus deu a ele, Ciro, todos os reinos da terra. Lembra que a gente leu Isaías? Olha como a profecia, ela é forte, ela é importante. Lá em Esdras, capítulo 1, versículo 1, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá, que dentre vós e de todo o povo seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em algum lugar em que habita, os homens desse lugar o ajudarão, com prata, ouro, bens e gado, fora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então você tem um registro histórico em 2 Crônicas 36, 22 a 23 e um registro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 4, como cumprimento daquilo que Jeremias, capítulo 29, de 10 a 14, disse, e Jeremias 25, 11 a 14.
sem contar as profecias que a gente já leu, que Isaías proferiu acerca de Ciro. O que é isso? Qual é o significado de tudo isso? É que a palavra de Deus vai se cumprir independente do período histórico, político, social e religioso do mundo presente. O que Deus determinou vai acontecer. Então, como é que ocorreu a volta do cativeiro babilônico no período Medo-Persa? Lembra que nós estamos estudando da perspectiva da volta do povo de Israel a Jerusalém. Não estou me atendo aos desdobramentos governamentais do período Medo e Persa. Isso aí você pode acompanhar qualquer livro de história geral e você vai perceber. O ponto fundamental nosso no período interbíblico é a gente estudar como é que Deus operou mediante os impérios que foram surgindo e como o povo de Deus foi restaurado. Aí, nosso princípio aqui, nossa exposição é trabalhar a palavra de Deus ao seu povo. Por quê? Porque Deus tem uma promessa que precisa acontecer posteriormente. E a nação tem que estar solidificada, porque vai vir um Messias, o Salvador, que vai abençoar tanto Israel como as nações gentílicas. Então, tem um propósito maior aí. Você tem que caminhar juntamente comigo, que você vai entender. Então, a primeira volta do cativeiro babilônico aconteceu no ano de 538 a.C. com Zorobabel. A segunda deportação, a segunda volta do cativeiro babilônico aconteceu no ano de 458, com Esdras, um escriba. E no ano de 444, a terceira volta com Neemias. Então você tem 538, 458 e 444. São etapas em que vai acontecer a volta do povo de Israel para Jerusalém, para Judá. E alguns desdobramentos vão acontecer. E esses desdobramentos acontecem com Ciro governando. Avançando um pouquinho com você, no primeiro ponto específico da volta do cativeiro babilônico, esse primeiro ponto, você tem no ano de 538, Zorobabel. Isso está registrado lá em Esdras, capítulo 1, a partir do versículo 2 a 4. Eles volta com Zorobabel, porque Zorobabel vai ser o governador. E o registro de Esdras, capítulo 1, versículo 2 a 4, é o pregão que Ciro dá às terras onde está tudo debaixo do seu governo politicamente, e aonde tem judeu, os judeus são livres para voltar. Como cumprimento da palavra de Jeremias 29, 10 a 14, Isaías 44, 26 a 28 e Isaías capítulo 45, versículo 1. O que vai acontecer nesse período da volta do cativeiro babilônico no ano de 538, sendo Zorobabel aí o governante? Vamos lá falar um pouco desse período histórico. A reconstrução do templo. A reconstrução do templo se dá por volta do ano 535. Lembra que quando Nabucodonosor ele invade Jerusalém, no ano de 586, ele queima o templo de Jerusalém, destrói os muros de Jerusalém, bota fogo ao redor ali nas cidades. Então, nesse período, vai acontecer a reconstrução do templo e vai se colocar os alicerces.
Só que também houve nesse período diversificados contratempos, porque existiam povos, nações que eram reacionários ao povo de Israel. Então, quando você lê Esdras, capítulo 3, versículo 8, a Esdras, capítulo 4, versículo 24, você vê o povo lançando os alicerces, e você tem alguns contratempos de nações que são reacionários à existência do povo de Israel como nação. O negócio é feio. A gente tem uma briga espiritual por detrás. Por quê? Porque o Messias, o Senhor Jesus Cristo, descende do povo de Israel. E o que as nações detestam Israel. Então você tem um conflito também aí por trás. Mas historicamente, o templo de Jerusalém ele vai ser reconstruído em tempos angustiosos. E esses alicerces, eles é montado. Olha só, olha que interessante. Lá no capítulo 2, a partir do versículo 68, os cabeças da família da casa do Senhor vão levantar aí ofertas voluntárias para a casa de Deus para restaurar o lugar. Isso está escrito lá no versículo 68 do capítulo 2, antes de eu entrar no capítulo 3. Alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra, em ouro, 61.000 dáricos e prata 5.000 aratéis e 100 vestes sacerdotais. Então, o propósito para a reconstrução do templo de Jerusalém está em andamento. Capítulo 3, a partir do versículo 1, fala assim: E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo com um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e a edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Então, o primeiro ato a anteceder a reconstrução do templo foi erguer o altar, porque o altar era o local onde eles celebravam os sacrifícios diante do Senhor. A gente tem que lembrar que o altar estava em ruínas, então o altar antecede a reconstrução. O altar é levantado por eles para que eles ofereçam holocaustos em tributação e celebração ao nome do Deus de Israel, ao nome de Deus. Versículo 3: Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Não foi um período tão pacífico, porque os povos da terra que estavam ao derredor, eles eram inimigos mortais de Israel. Mesmo assim, Zorobabel e os demais que voltaram levantaram o altar do Senhor e ofereceram holocausto ao Senhor de manhã e de tarde, independente dos inimigos que estejam ao redor. Zorobabel e os demais do povo de Israel não temeram os inimigos, porque tinham a ciência, a consciência da presença de Deus com eles. Olha que coisa tremenda. A partir do versículo 4, o texto fala: celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia. O que eles estão fazendo? Eles estão cumprindo a lei do Senhor, aquilo que o próprio livro de Levítico determina que seja realizado. Eles estão obedecendo a palavra de Deus. E depois disso, o holocausto
contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Então você tem o altar sendo restaurado, mais à frente o templo do Senhor vai ser levantado, reconstruído, eles vão lançar os alicerces, e através do altar sendo reparado, eles estão praticando adoração cultica ao Senhor na nação. E isso está subindo diante do Senhor com um aroma suave. Versículo 6. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Ainda não estava posto os alicerces, mas eles fizeram algo primário, que era levantar o altar ao Senhor. Aqui a gente pode tirar uma aplicação, que a gente precisa levantar o altar. E o altar, nessa tipologia que eu vou fazer, é o nosso coração em primeiro lugar. Colocar em ordem o altar. Coração, celebrar a lei do Senhor. As nossas vidas precisam estar, em primeiro lugar, consagradas ao Deus vivo. Versículo 7. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro do mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado o Ciro, o rei da Pérsia. A partir do versículo 8, agora eles vão lançar os alicerces. Olha que interessante. No 2º ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, que eles já estavam estabelecidos, né? Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Josadac, que é o sumo sacerdote, e outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para serem superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados, ou seja, com as roupas sacerdotais, e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor. Foi louvação a partir do momento em que eles lançaram os alicerces da casa do Senhor. A casa do Senhor seria novamente palco de adoração, não apenas de Israel, mas de todas as nações que viessem a buscar ao Senhor de todo o coração. Olha que coisa espetacular. O templo também é chamado, no Antigo Testamento, como casa de oração dos povos. Versículo 11. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras. Eles estavam louvando ao Senhor só pelo fato de ter lançado os alicerces. Eles celebraram. Isso significa que quando nós estamos fazendo a obra de Deus, nós precisamos celebrar os alicerces, os fundamentos, celebrar as coisas que o Senhor coloca em nossas mãos. Aí o texto fala, rendendo graças ao Senhor com essas palavras, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Por que o povo de Israel estava falando isso? Porque Deus resgatou-os e eles estão voltando do cativeiro babilônico para Israel, justamente para voltar a ser uma nação.
O texto fala: e todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem lançado os alicerces da sua casa. O sentimento e o coração desse povo que está louvando aqui, entre os versículos que a gente está vendo, 10 ao 11, é de muita gratidão pela boa mão do Senhor para com eles. Por isso que eles falam: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Eles entenderam claramente a disciplina que eles tiveram lá no cativeiro. Eles têm isso muito fresco na memória deles. E agora eles podem adorar ao Senhor na sua terra natal. Versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças das famílias, já idosos, que viram a primeira casa, então alguns que subiram com Zorobabel do cativeiro para Israel, já estão com uma idade avançada. O texto bíblico fala que eles viram a primeira casa. A primeira casa é a casa em que Salomão construiu. Então você pode voltar lá em 1 Reis e você vê o espetáculo que era a casa do Senhor, na qual Salomão levantou. Davi deixou tudo preparado para o seu filho realizar essa obra, esse feito. Então você tem alguns que já estão com a idade avançada e que viram a grandeza da primeira casa e que agora estão chorando, cantando e louvando a Deus por eles já de idade verem os lançamentos dos alicerces novamente a erguer o templo do Senhor. Isso aqui tem memória afetiva. Isso aqui tem valor. Chorar em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria e as vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com grandes gritos e vozes e se ouviam muito longe. A alegria do povo de Israel de terem o altar levantado, os holocaustos sendo oferecidos a Deus, ou seja, prestação de culto e adoração ao Senhor por meio dos holocaustos e de toda a lei cerimonial, e agora os alicerces do templo do Senhor sendo levantados. A alegria desse povo. Só que, em meio a essa alegria, também houve contratempos. A partir do capítulo 4, versículo 1, o texto fala: ouvindo os adversários de Judá e de Benjamim, que os que voltavam do cativeiro edificavam um templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram a Zorobabel e aos cabeças das famílias e lhe disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos fez subir por aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-nos a edificar. Alugaram contra eles conselheiros, ou seja, eles subornaram pessoas para frustrarem, conforme o texto bíblico fala, frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reino de Dário, rei da Pérsia. Então houve contratempo em meio à reconstrução do templo por parte de adversários do povo de Israel. E aí o que eles fazem? Eles vão escrever cartas ao rei da época, ali da Pérsia, para parar essa obra que está acontecendo. E, de fato, essa obra ela foi parada por um tempo determinado. O versículo de número 24 do capítulo 4 fala: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém,
e isso até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Então houve um período extenso em que houve, né, a parada da construção do templo em razão dos adversários do povo de Israel se levantarem contra os israelitas. Aconteceu isso, mas eles tinham o altar e tinham lançado os alicerces. Em meio a essa circunstância terrível desses contratempos, a gente não lê o capítulo 4 inteiro, você pode ler porque ele é bem extenso. E você vai perceber no teor do capítulo 4 de Esdras um teor do adversário carregado de malignidade contra o povo de Israel. No primeiro momento, o monarca ali, ele, né, o imperador, ele parou. Essa carta, ela foi direcionada, a partir do versículo 7, nos dias de Artaxerxes, tá bom? Rei da Pérsia. E aí escreveram uma carta contrária ao que o povo de Israel estava fazendo. Mas o povo de Israel estava fazendo aquilo que Deus determinou e colocou também como ordem primária no coração de Ciro, e eles estavam fazendo tudo aquilo que o rei Ciro determinou. E através dessa carta ao rei, Ciro já tinha passado, ao Artaxerxes, cessou um período de tempo. Mas olha só, quantos inimigos Israel tinha nesse período. A partir do versículo 9, você tem Dinaitas, Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Sussanquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos que o grande e afamado Onaspar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e outros aquém do Eufrates. Então, Israel estava rodeado de adversários, de gente que não queria ver Israel ser uma nação como era antes. Só que não para por aí. Deus é o que está na caminhada do povo de Israel. E Deus está vendo o que está acontecendo. E os propósitos de Deus não podem ser impedidos por circunstâncias das nações. O que acontece? Deus levanta 2 profetas no período pós-exílio, que é o que nós estamos falando, período pós-exílio, volta do cativeiro babilônico, 2 profetas com envergaduras ímpar. Ageu e Zacarias já tem uma certa idade. A partir do capítulo 5 de Esdras, versículo 1 e 2, Deus manda eles profetizar algo para o povo que está em Jerusalém. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Houve sim um período que cessou a obra. A obra começou em 535 e ela só recomeçou por volta do ano 520. Depois você pode ler Ageu, capítulo 1, capítulo 2, você vai entender, e também o livro de Zacarias. Então, entre 535 a 520, você tem aí um período aí aproximadamente de 15 anos a 14 anos, onde cessou essa construção, mas em 520 Deus, de forma gloriosa, vem a favor do seu povo e eles começam a se dispor a construir novamente o templo, mesmo em meio a esse contratempo. A partir de Esdras, capítulo 5, entre o versículo 6 ao capítulo 6, versículo 12, entre o período do rei Dário, você tem mais uma vez os inimigos, os adversários de Israel se contrapondo. E eles vão escrever mais uma vez uma outra carta.
com a tentativa de esperar que pudesse mais uma vez cessar essa obra. E o que acontece a partir de Esdras 6, versículo 13 a 15? Perdão. Ageu, capítulo 1, do 12 a 15. Ageu, capítulo 3, do 1 ao 10. É completado a construção e a dedicação ao templo. No período aí do rei Dário, você tem uma clareza clara de que eles vão buscar os documentos em que Ciro decreta a reconstrução de Jerusalém e do templo, e Dário, como rei medo-persa, dá continuidade ao que Ciro foi levantado por Deus e como instrução foi dado à nação de Israel. E para louvor e glória do nome de Deus, eles completam a construção, eles dedicam o templo ao Senhor, e a partir daí vai ser o povo de Israel ter a sua vida social, política e espiritual parametrizado conforme a aliança de Deus e a lei do Senhor, onde eles vão prevalecer na obediência à aliança e na lei do Senhor. O que nós estamos falando? De restauração. Restauração da vida espiritual, restauração da vida social, restauração da vida política. Não mais monarquia, mas você tem o povo agora vivendo de acordo com a aliança e a lei do Senhor. Isso aqui é uma coisa tremenda. Dentro desse período histórico dos Medo-Persas, você tem, no ano 483 a 473 a.C., um período aí, que você tem a rainha Vasti, é o livro de Esther, e ela é deposta por volta do ano 483, e Assuero ele está no 3º ano do seu reinado. E aí você tem a Esther, que é levantada, e ela é coroada rainha por volta aí do ano 479, no 7º ano do rei Assuero, passa a ser esposa do rei. E aí Deus vai trabalhando vários livramentos a partir do ano 473 para com os judeus, o 13º ano do rei Assuero. Então, o livro de Esther também é um livro que é palco de livramentos do Deus vivo aos judeus, que posteriormente estão voltando para Israel, mas tem inimigos ali que desejam o extermínio do povo de Israel. Então, quando você lê o livro de Esther, você tem uma curiosidade. O livro de Esther não tem o nome de Deus, mas você percebe a boa mão de Deus agindo a favor do povo de Israel em meio ao Império Medo-Persa. O período Medo-Persa passa por vários imperadores Medo-Persas, que a gente vai ver. Então, você tem um livro de Esdras especificamente aí dentro desse período aí. Tá percebendo que aquela profecia que Daniel deu lá no capítulo 9, a partir do versículo 24 a 27, toda a reconstrução da nação de Israel seria em tempos angustiosos? Tá percebendo? Mas Deus é com o seu povo. Então você tem livros especificamente como Crônicas, Esdras, Esther, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias mais à frente, que vai decorrer entre o período Medo-Persa, tá? Então, a segunda volta do cativeiro babilônico acontece no ano de 458. Então, você tem um registro no livro de Esdras, a partir de Esdras, capítulo 7, até o capítulo 10, versículo 44. Você tem mais uma leva de pessoas sendo repatriados, vindo com Esdras, tá certo? Essa leva de repatriados vão estabelecer
moradia e vão se desenvolver com os primeiros que habitaram ali, que voltaram. Então, nesse período, a missão de Esdras é autorizada por Artaxerxes, capítulo 7, do versículo 1 a 28. Você tem a mão de Deus abençoando a viagem de Esdras e seus companheiros, capítulo 8, do versículo 1 a 36 do livro de Esdras. E você tem grandes reformas espirituais que Esdras vai fazer ali em Jerusalém, a partir do capítulo 9, versículo 1 ao capítulo 10, versículo 44. Então, a partir do capítulo 7, 8, 9 e 10, você tem, né, a segunda leva, e aí você tem desdobramentos no livro de Esdras ocorrendo com o povo já lá em Israel. A primeira parte do livro de Esdras, do capítulo 1 ao versículo 6, se dá com Zorobabel. A segunda parte do livro de Esdras, capítulo 7 a capítulo 10, se dá com Esdras, que é a segunda volta, tá certo? E aí você tem alguns desdobramentos muito complicados, infelizmente, do povo de Israel, de casamentos mistos, casamentos com pagãos. E aí Esdras condena isso. Capítulo 9, versículo 1 a 4, tá bem claro. E aí você tem Esdras indo diante do Senhor e intercedendo pelo povo, capítulo 9, a partir do versículo 5 a 15. Você tem um arrependimento público do povo, a partir do capítulo 10, do 1 a 44, certo? E aí você tem um grande avivamento em Jerusalém, liderado por Esdras. E isso está registrado lá no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 1, do capítulo 10 ao versículo 39. Então você tem uma leitura pública da palavra divina, celebração de festas, né, do capítulo 8, do versículo 1 ao 18 do livro de Neemias. Você tem um jejum que é reconhecimento dos seus pecados, né, confissão pública do povo a partir de Neemias, capítulo 9, do versículo 1 a 37. Você tem um concerto do povo em viver em obediência. Neemias, capítulo 9, versículo 38 ao capítulo 10, versículo 39. Então, você tem esse período. No ano de 444, a última volta do cativeiro babilônico, que é registrado no livro de Neemias, onde Neemias ele vai ser o homem que vai reconstruir os muros de Jerusalém. Ali você também tem um período de muita dificuldade na reconstrução, mas eles reconstroem os muros de Jerusalém. Então você tem essa reconstrução a partir do capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 7, versículo 73. Então Neemias ele vai promover uma reforma à nação a partir do capítulo 11, do versículo 1 ao capítulo 13, versículo 31, e aí você tem a distribuição habitacional daqueles que nós chamamos de remanescentes. Os remanescentes que estavam no cativeiro babilônico, eles estão voltando para a nação de Israel. Capítulo 11, versículo 1 até o capítulo 12, versículo 26. Tem a dedicação aos muros, capítulo 12, versículo 27 ao versículo 47. E algumas reformas preponderantes, conforme Neemias, que tornou-se governador posteriormente lá em Jerusalém. Capítulo 13, versículo 1 ao 31. Então você tem aí, né, no período medo-persa, 3 expressivas voltas do cativeiro babilônico e Deus usando a partir de Ciro e a reconstrução de Jerusalém, mesmo em tempos angustiosos, comparadas com interferências, com contratempos, a palavra de Deus prevaleceu, houve encorajamento, profecia, e aí a gente tem os livros canônicos do Antigo Testamento escritos no período medo-persa, que a gente precisa entender. 1 Crônicas, 2 Crônicas, livro de Esdras, Ester, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias, acontece no período medo-persa. Então, nesse período específico, você tem aí
o povo de Israel voltando para a sua nação. Politicamente, os medo-persas, em Ciro, ele se torna o libertador e os judeus puderam voltar para a sua pátria e aí estabelecer novamente a aliança e a lei do Senhor. E aí Ciro, como a gente viu, ele é um servo nas mãos do Senhor, ou seja, os propósitos estabelecidos de Deus vão acontecer independente do período histórico, religioso, social e político das nações. Mesmo tendo contratempos e adversidades e inimigos, o plano de Deus foi executado. Louvado seja o Senhor por isso. Então, a nação da Medo-Persa, você tem registros no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 39, capítulo 7, versículo 5 e capítulo 8, versículo 20. Você quer entender mais coisas, você tem também o livro de Daniel, além desses livros que a gente já falou anteriormente. Ciro Grande, 559 a 530, seu governo. Registro, 2 Crônicas, 36, 22 a 23, Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 4. Dário I, ano 522 a 486, 522 a 486, perdão. Esdras, capítulo 4, versículo 5, versículo 24, e Esdras, capítulo 5 e 6. Nesse período, você tem Xerxes o I, Assuero, ano 485 a 465, livros Esther, capítulo 4, Esdras, capítulo 4, versículo 6, e Esther, capítulo 1, e Artaxerxes 1, 465 a 424, Esdras, capítulo 4, versículos 7 e 11, e Neemias, capítulo 2, versículo 1. Então, estes são os reis que a gente destaca e que estão descritos nas escrituras sagradas, e foram vencidos esses reis posteriormente. Então os medo-persas vão passar pelos gregos, e aí, portanto, vai vir um novo império. Mas toda a construção da nação de Israel, ela foi estabelecida no período medo-persa, tá? Porque no período de Alexandre o Grande, aí a gente tem, que é o período grego, um silêncio profético, tá certo? Aí tá a bibliografia para vocês poderem ter uma ideia, tá certo? A gente sempre coloca isso para vocês conferir. E aí eu quero dizer para vocês que nesse período também medo-persa, assim como o período babilônico, quem está à frente, guiando, controlando, está sentado no trono e que manda nos povos da terra é Deus, tá certo? E aí os propósitos de Deus que ele determinou e estabeleceu estão acontecendo. Se a gente for fazer aí um traço, um paralelo com a igreja no Novo Testamento, a mesma coisa. Nós estamos cercados de adversários, de questões políticas, sociais, religiosas, de diversas envergaduras, mas o propósito de Deus está sendo cumprido. Deus está na história da humanidade. Isso aqui conforta e consola o nosso coração. Os homens tentam paralisar a obra de Deus. Tentam, entre aspas, tentam, guarda isso, tentam, mas não conseguem. Por quê? Porque o que Deus determinou vai acontecer independente da circunstância. É isso que consola, conforta e traz esperança ao povo de Deus. Nós estamos vivendo um período bastante conturbado na pós-modernidade. Eu quero dizer para você, como aplicação nessa videoaula, que Deus é pelo seu povo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude, que Deus nos ajude a cada dia mais poder crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Nos próximos vídeos aí a gente vem abordando também um outro período aí interbíblico, um outro período de império, que é os gregos e seus generais. Deus abençoe, grande abraço a todos, valeu!